Então, mais uma vez, boa noite e muito obrigado pelo aceite do convite. Boa noite, eu que agradeço, Genival, a apresentação e a oportunidade de participar aqui. Eu espero realmente poder agregar alguma coisa. O nosso dia a dia lá no AC Camargo, principalmente na cabeça e pescoço, fazendo as reconstruções, como mesmo você comentou. Eu vou começar, então, pela apresentação. Reconstruções de grandes defeitos em cirurgia de cabeça e pescoço. O objetivo é tentar ser o mais abrangente possível e tentar mostrar de alguma forma o que é a nossa rotina lá no AC Camargo. Inicialmente, eu nem vou considerar como grandes defeitos para cabeça e pescoço aqueles que tiverem grandes dimensões ou sejam mais extensos. Eu vou considerar como grande defeito qualquer defeito que seja mais complexo, porque em cabeça e pescoço, pelas proximidades das estruturas, as características anatômicas e funcionais, às vezes, como nesse exemplo, um paciente que foi submetido a uma ressecção de um tumor de tireoide que invadia o esôfago cervical, um retalho tão pequenininho como esse do jejuno, ele vai representar uma grande diferença numa reconstrução para esse doente. Então, 3, 4 centímetros de jejuno vai promover uma reconstrução de esôfago cervical, e nesse caso, a gente levou um segmento a mais do jejuno para poder fazer um monitor, para poder observar no pós-operatório como que estava a evolução. Aí, depois de algumas semanas, seccionou o pedículo, foi só quelar o pedículo e não precisou fazer nenhum outro procedimento mais complexo. Foi ambulatorial para tirar esse monitor, para a gente saber que estava tudo bem, e depois o paciente voltou a alimentar. Como nós sabemos, cerca de 70% a 80% dos tumores na região de cabeça e pescoço, eles são descobertos já numa fase mais avançada da doença, e o perfil de pacientes tem mudado, continua ainda os pacientes mais velhos, com antecedente de etilismo, tabagismo como fator de risco, mas também tem aumentado a incidência entre os mais jovens, uma faixa etária de 35 a 45 anos, 30 a 45 anos, relacionado ao HPV. Então, se a gente for imaginar qual que é a reconstrução ideal é o fechamento primário. Então, se você tiver uma lesão, como, por exemplo, até 1/3 do lábio superior ou inferior, você pode fazer um fechamento primário, e ela é ideal, você vai ter um resultado estético e funcional melhor. Mas também por quê? Porque quando é possível fazer um fechamento primário, você teve um defeito menor. Então, você vai chegar a um resultado mais estético, e um resultado mais funcional. Às vezes, você vai ter que partir para um enxerto de pele. O enxerto de pele, ele está indicado e é possível sempre que você tiver um bom leito receptor. Então, se você tem, por exemplo, um músculo temporal bem nutrido, você pode fazer um enxerto de pele. Cabe ver se ele vai ser a opção mais adequada naquele contexto, esteticamente ou funcionalmente, mas a condição para você fazer um enxerto de pele, você ter um leito receptor adequado, além de bem nutrido, não está sendo muito secretivo, enfim. E aí você vai poder utilizar um enxerto de pele total, que leva toda a espessura da derme, além da epiderme, e um enxerto de pele parcial, caracterizado pela preservação dos anexos cutâneos, você leva só parcialmente a espessura da derme. Depois, o mecanismo de reparo dessa área doadora vai ser por reepitelização da epiderme que recobre os anexos cutâneos. E aqui é o aspecto do enxerto de pele total, ainda que vai ser feito curativo, mas é o final da sutura. Dentro dos enxertos de pele parcial, você pode obter com um dermátomo elétrico, bem mais prático, mais fácil, você consegue levar uma pele numa espessura mais regular, que você determina previamente por uma regulação bem precisa, ou então com uma faca de Blair. O aspecto do enxerto de pele parcial vai ser esse,
E se você tiver necessidade de ampliar esse enxerto, fazendo um mesh com múltiplos furos, você pode fazer de forma artesanal com um bisturi, ou então utilizando esse aparelho que é um mesh para você poder ter esse aspecto de enxerto de pele. Isso vale mais para grandes queimados ou grandes defeitos com uma pequena oferta de área doadora de enxerto. E esse é o aspecto da área doadora do enxerto de pele parcial, que, como eu disse, vai reepitelizar pelos anexos cutâneos remanescentes. O que mais você pode enxertar além de pele? Você pode levar conjuntiva, mucosa, cartilagem, então você pode usar, por exemplo, cartilagem auricular como um adjuvante em reconstruções de cabeça e pescoço para sustentar a pálpebra inferior, a asa nasal, para substituir o tarso, por exemplo, numa ressecção palpebral. Você pode fazer um enxerto ósseo, um enxerto de nervo, um enxerto de veia, que classicamente é utilizado na revascularização miocárdica, mas você pode, como nesse caso, já fazer um enxerto de veia para prolongar um pedículo de um retalho, que vai passar por um túnel onde você não teria a possibilidade de depois fazer anastomose, ou enxertos de tendão, enfim. Então, são todos esses enxertos adjuvantes nas reconstruções de cabeça e pescoço. E aí você pode utilizar os retalhos como sendo uma outra alternativa, por exemplo, para o lábio, quando você não teve como fazer um fechamento primário. Então, uma lesão cuja ressecção vai ser um pouco mais extensa, em que você já não achou viável ou adequado fazer um fechamento primário, aqui a ressecção, então você tem, por exemplo, a opção de um retalho de Standler para você fazer uma rotação e reconstruir de uma forma também mais estética e funcional o lábio, tendo esse resultado ao final da cirurgia e esse resultado com 3 meses de pós-operatório. Também pode fazer associação de retalho e enxerto. Então, esse é um exemplo em que a gente pode fazer uma reconstrução de região orbitária e a gente utiliza, naqueles casos em que a gente não indicou um retalho microcirúrgico, essa opção de retalho. Então, a gente chama esse retalho de frontal lateral, é o desenho de um M. McGregor que você traça na linha média e 5 milímetros atrás da linha do cabelo, uma incisão. Ele é baseado na artéria temporal superficial, que você consegue palpar esse pulso da artéria, você vai lá, palpa, já desenha a topografia, às vezes você consegue até na hora que rebate o retalho, visualizar a artéria, e esse plano de dissecção é no plano subgaleal, você tem que preservar o periósteo, que depois ele será enxertado, e a gente sugere que faça esse descolamento com bisturi frio, só faz hemostasia e não fique queimando muito com bisturi elétrico, para depois não dificultar a integração do enxerto. Descola o quanto for necessário para o retalho conseguir descer com folga, porque a ideia é você refazer a cavidade orbitária para conseguir fazer uma reabilitação protética. Então, a gente, depois de um tempo, começou a passar esse pontinho aqui, fixando o retalho ou em algum remanescente ósseo ou na ligadura do nervo óptico profundamente. E aí fixa, esse ponto pode ser exteriorizado e retirar depois, como nesse caso, ou então você deixa o ponto lá internamente, é só para acomodar de uma forma mais adequada o retalho. Principalmente naqueles casos em que não houve comunicação com o seio maxilar, a gente costuma passar uma sonda pela narina do mesmo lado, às vezes faz uma fratura aqui, que é bem fácil de fazer na parede medial da órbita entre a maxila e a cavidade nasal, para exteriorizar uma sonda, uma sondinha de Nelaton ou siliconada, para conseguir evitar que forme coleção nessa região e faça uma infecção. A gente no segundo caso teve essa evolução e depois começou a sondar, não teve mais problema. Então, é uma opção de reconstrução que a gente tem indicado para aqueles pacientes em que tem uma ressecção que avança até para a maxila, ou então para a pele nasal, mas não nos casos de ressecção crâniofacial, porque ele acaba que não consegue obliterar bem e proteger bem o sistema nervoso para pneumoencéfalo ou algum outro quadro, por não ser um retalho tão hermético do ponto de vista de líquor, enfim.
Aqui é o aspecto no pós-operatório de 3 pacientes diferentes, mas uma no 8º pós-operatório, mostrando a boa integração do enxerto e o aspecto do retalho. Aqui foram os casos iniciais em que a gente não dava aquele pontinho, e aí o retalho ele tende a ficar um pouco mais plano. E aqui uma outra paciente num pós-operatório mais tardio, em que também mostra o aspecto do enxerto, aquele meio centímetro atrás da linha do cabelo, é na ideia de promover uma reconstrução do supercílio. Então, quando ele fica um pouquinho mais alto, fica inútil nesse aspecto, mas quando ele consegue ficar numa posição mais adequada, o paciente até utiliza como supercílio mesmo o cabelo. E aqui o aspecto que fica depois da boa acomodação do retalho, num pós-operatório mais tardio. Esse é um exemplo de uma paciente que conseguiu fazer uma boa reabilitação protética, praticamente, nesse caso, sem nenhum refinamento. E na maioria dos casos também a gente não tem que fazer refinamento para essa área doadora. Então, no pós-operatório recente, e depois tende a acomodar melhor esse aspecto do enxerto de pele. A gente chegou a publicar os 10 primeiros casos desse retalho, quando a gente começou a fazer, e a gente indicou inicialmente nos pacientes com risco cirúrgico mais elevado, em que a gente não indicaria microcirúrgico, por ele ter uma baixa morbidade, a gente não teve nenhuma perda desse retalho, e o enxerto integrou em todos os casos. O único caso que não teve uma evolução tão boa foi uma paciente em que a ressecção chegou até o lábio, e aí teve deiscência do retalho pela movimentação da musculatura do lábio, mas ele chega bem até a região maxilar. E o detalhe que tem é esse desenho atrás da linha do cabelo para a gente reconstruir o supercílio. E aí a gente vai para os casos, então, de microcirurgia. Então, a definição de cirurgia microvascular é a anastomose de artérias e veias com diâmetro inferior a 1,5 milímetros, que você precisa utilizar lentes de magnificação, lupa, e algum material específico e os fios específicos de microcirurgia. Então, exemplificando, um paciente que tinha SEC e CBC, esse aqui é um pré-operatório, ia fazer uma ressecção, já tinha múltiplas ressecções em face, ele já tinha uma lesão que justificava fazer uma parotidectomia, um esvaziamento cervical. Então, essa foi a ressecção, a ampliação das margens da lesão de pele. Aqui o acesso para a parotidectomia e para o esvaziamento cervical. Teoricamente, você poderia fazer um enxerto de pele aqui. Você tem aqui a gordura de Bichat e você tem bastante musculatura, então seria uma alternativa até fazer um enxerto. A desvantagem é que iria retrair a pálpebra inferior, porque o enxerto faz lá uma contração e uma retração secundária. E aqui a opção foi fazer um retalho lateral do braço, um retalho que a gente utiliza bastante, faz um fechamento primário, geralmente na área doadora, anastomose nos vasos cervicais, e esse é o aspecto com 6 meses de pós-operatório. Esse paciente, como eu disse, tinha muitas lesões de pele, depois ele apareceu com uma nova lesão de pele nessa região temporal, foi feita a ressecção, e a opção aqui não foi micro, foi fazer um retalho do músculo temporal muscular, e sobre esse retalho muscular, um enxerto de pele. E aqui o aspecto no pós-operatório mais tardio, do microcirúrgico e do retalho. O retalho com enxerto até ficou mais interessante aqui do ponto de vista de ficar mais parecido com a pele da face dele. Só que não parou aí. Infelizmente, ele teve uma progressão desse esclerodermiforme e precisou fazer uma ressecção crâniofacial. Já foi aventado nessa ocasião, exenterar a órbita, mas ele queria preservar o olho, e aí foi possível preservar. E aí, pela ressecção crâniofacial, a opção foi um retalho anterolateral da coxa. Esse é o aspecto no pós-operatório do retalho anterolateral. E ele teve depois uma progressão da doença e precisou fazer uma nova ressecção crâniofacial com exenteração de órbita e reconstrução de dura mater, enfim. E aí foi um segundo retalho anterolateral da coxa, e esse é o aspecto no pós-operatório. E alguns meses, ou 1, 2 anos depois, ele teve uma progressão da doença e faleceu.
Nos grandes defeitos de partes moles, a opção que a gente faz geralmente é por um retalho microcirúrgico. E por que a gente vai preferir o micro? Mesmo que o doente tenha a lesão seja mais avançada, que talvez o prognóstico não seja tão bom, ou talvez ele tenha uma perspectiva de ter que fazer uma nova cirurgia no futuro, enfim. A ideia é sempre preservar o retalho do peitoral para uma condição vascular ou clínica pior no futuro. Então, a ideia é fazer um microcirúrgico, mesmo que na primeira ressecção a gente já precise ter um pouco mais de trabalho para conseguir um bom vaso para anastomose. Então, a ideia é, num primeiro momento, fazer um retalho microcirúrgico, num segundo momento, fazer um microcirúrgico, num terceiro, fazer um microcirúrgico, se for preciso. E aí a gente preserva o miolo cutâneo para a cirurgia futura, caso isso seja necessário. O retalho que a gente mais utiliza para os grandes defeitos é o anterolateral da coxa. Ele tem a vantagem de ter uma grande oferta de tecido, é possível ser utilizado o miolo cutâneo, tem bons vasos para anastomose, vasos capazes de receber um enxerto de veia safena para prolongar o pedículo. Tem uma baixa morbidade em área doadora, principalmente quando comparado ao reto abdominal. O reto abdominal ele tem uma chance maior de hérnia, principalmente nos pacientes idosos, e ele permite geralmente o fechamento primário da área doadora. Ele também tem a vantagem, quando comparar o grande dorsal, de não ter que fazer mudar a posição do paciente para poder fazer a dissecção do retalho e o fechamento. Os vasos que a gente vai utilizar, geralmente serão a facial e a tiroidiana, a artéria tiroidiana, mas dependendo do contexto, se teve um esvaziamento radical, ou então se o paciente já teve um esvaziamento, radioterapia prévia, microcirúrgico prévio, a gente vai ter como opção ainda a carótida externa, a cervical transversa, vasos contralaterais, caso o outro lado não tenha sido manipulado, os vasos mamários internos e para a veia cefálica, transposição da veia cefálica ipsilateral, utilização de enxerto de veia safena para o pedículo chegar até onde for necessário, como a mamária, ou então o pedículo do retalho prévio. A gente utiliza pouco essa modalidade, mas é uma opção que a gente tem também. Aqui o exemplo de uma ressecção de região de mastoide e auricular, já não tinha praticamente orelha esse paciente por uma recidiva tumoral, um paciente transplantado renal, e aqui o aspecto depois ao final da cirurgia, da reconstrução. Aqui é uma outra cirurgia em que foi feita uma ressecção de pele e desde mucosa jugal, enfim, maxila e mandíbula, e a gente fez um retalho dobrado, um paciente magro, então a gente dobra o anterolateral da coxa, decortica e faz o contorno da face. E aí, partindo para um outro contexto, dos pacientes que talvez não tenham um defeito tão extenso, mas que têm defeitos complexos, como, por exemplo, um paciente submetido a uma rinectomia por uma recidiva tumoral, já tinha tido múltiplas cirurgias, já tinha um retalho frontal prévio, e aí a proposta cirúrgica agora era uma rinectomia, e ele foi submetido a uma rinectomia, e a opção foi uma reconstrução microcirúrgica. E então foi feita a associação de um enxerto de crista da una, você leva um segmento da una, nem precisa chegar até a cortical, é uma lâmina bem fininha de osso, você fixa com uma mini placa no remanescente ósseo na espinha nasal, fazendo um desenho em L, então aí você refaz a estrutura nasal e depois um retalho microcirúrgico do antebraço, um antebraquial, um retalho mais fino um pouquinho, e que consiga fazer toda a cobertura da estrutura que foi feita e tentar suturar no remanescente da mucosa que ficou lá dentro para conseguir fazer um forro adequado. Anastomose nos vasos faciais, e esse é o aspecto ao final da cirurgia. E esse é o aspecto com 7 meses de pós-operatório.
Geralmente, a gente precisa fazer algum tipo de refinamento para melhorar a narina, para ficar pérvia. Esse paciente não precisou, ele ficou com uma boa ventilação por uma narina e uma razoável por outra. Geralmente, o lado que saiu o pedículo é o lado que o defeito era maior e aonde o retalho tende a ficar um pouco mais volumoso, e isso muitas vezes limita a respiração um pouco por esse lado. Às vezes tem que fazer algum refinamento com esse objetivo. Aqui é o aspecto da estrutura nasal. Esse osso acaba nem sempre consolidando, então tem que manter mesmo essa placa. O perfil do paciente com 7 meses de pós-operatório e com 1 ano de pós-operatório. A maioria das nossas reconstruções são imediatas. Aqui é um levantamento que a gente fez em 2013, de 101 reconstruções, 92 retalhos eram imediatos e apenas 9 tardios. Então, isso mostra algumas coisas. Uma delas é que a gente tende a reconstruir todos os pacientes no primeiro momento. Os casos de reconstrução tardia, muitas vezes são pacientes que vêm de fora, ou algum paciente que você precisa fazer um segundo retalho, por exemplo, fez uma reconstrução de maxila com retalho de partes moles, ou tinha um grande defeito que incluía a região mandibular e você fez a opção de fazer só um retalho de partes moles, e num segundo momento você faz um retalho ósseo para poder fazer uma reabilitação dentária ou de corpo de mandíbula ou então de maxila. Aqui um levantamento de 2015, só para ilustrar. Esse ano, em 98 retalhos, o principal retalho utilizado foi o anterolateral da coxa. Praticamente metade das reconstruções de partes moles a gente vai fazer com o anterolateral da coxa. Depois, em segundo lugar, o lateral do braço, que é o retalho para pequenos defeitos de partes moles que a gente mais utiliza, e a fíbula. É o principal retalho ósseo que a gente faz. Nesse ano a gente fez um retalho gigante com grande dorsal, escápula, serrátil e o par escapular para um defeito muito complexo num paciente que era muito emagrecido, não tinha peitoral adequado para nem ajudar, nem ser adjuvante na reconstrução, e uma coxa muito magrinha. Então a opção foi de fazer um grande dorsal levando um segmento de escápula. Aqui mostra mais ou menos o que é a grande maioria dos nossos procedimentos é microcirúrgico mesmo. Então, das cirurgias que a gente faz, praticamente 50% são retalhos microcirúrgicos e a outra metade são retalhos convencionais ou então retalhos, refinamento no retalho, ou então uma adjuvância, como, por exemplo, fez uma fíbula e um peitoral. Mas a grande maioria dos retalhos da nossa participação no departamento será com a reconstrução microcirúrgica, que abrange praticamente 50% dos nossos procedimentos. Aqui mostrando de novo, em 2016, em 113 retalhos, 55 foram anterolateral da coxa, o lateral do braço também como o principal retalho para pequenos defeitos, que a gente utiliza principalmente em língua, às vezes região orbitária, como aquele caso da pele para a região da face, para palato, é um dos retalhos que a gente mais utiliza também, o lateral do braço, e a gente deixa o antibraquial para aqueles pacientes em que tem uma necessidade de interpor um enxerto venoso, ou então para pacientes que já fizeram o lateral do braço e você quer usar o mesmo lado da reconstrução, ou se eventualmente tem uma anastomose que vai ser um pouquinho mais difícil, precisa de um pedículo mais longo, a gente acaba indicando o lateral do braço, o antibraquial. E da mesma forma, 47% dos pacientes nesse ano foram microcirúrgicos, dos procedimentos foram microcirúrgicos, e geralmente as outras cirurgias não micro foram ou adjuvância na reconstrução, ou então um refinamento de retalho, ou algum retalho local para algum defeito menor. E mostrando de novo sempre o mesmo padrão. Primeiro o anterolateral da coxa, depois o lateral do braço, isso em 2017. Aqui mostrando em 6 anos,
a casuística dos retalhos microcirúrgicos. Então, o máximo que a gente conseguiu fazer num ano foram 122 retalhos micros. Nesse ano teve uma perda, em 101, 2 perdas, em 122, uma perda, em 102, 3 perdas, 2 anos sem perdas. Em 2018, a gente teve 2 perdas de retalho, ano passado a gente teve uma perda, esse ano teve uma perda, até o momento. Voltando para as reconstruções complexas, então, assim, em crianças, a gente, felizmente, não tem muitos casos de tumor de cabeça e pescoço em criança que precisa de uma cirurgia tão extensa e tão mutilante, mas às vezes a gente vai se deparar com essa situação, uma criança de 11 meses de idade com rabdomiossarcoma, com essa proposta de ressecção cirúrgica. Então ele tinha uma hipótese de ser uma lesão benigna, ele foi submetido a uma ressecção dessa lesão, que foi biopsiada, e o diagnóstico veio como rabdomiossarcoma, e aí ele tinha essa proposta de ressecção com radioterapia intraoperatória. E a margem veio comprometida no lábio, então ele praticamente tirou todo o lábio superior, chegou até maxila, o defeito, e uma parte da asa nasal. E a gente sabe que criança tem uma desproporção, né? A cabeça, ela é bem maior proporcionalmente do que o tronco e os membros. E principalmente os vasos. Ele, inclusive, precisou fazer, nesse tempo aqui, esvaziamento cervical bilateral. Só que é muito distante a face da região cervical, e a safena da criança, ela é muito fininha, às vezes ela não é adequada para conseguir interpor e fazer uma anastomose lá no pescoço. Então, o que a gente fez de opção foi de fazer um grande dorsal, que tinha no seu segmento maior aqui, no eixo maior, uns 10 centímetros de diâmetro, e aqui a dissecção do retalho, já com o pedículo tudo exposto, um retalho bem pequenininho, aqui a minha mão, ele é bem pequeno mesmo, e aí a opção de vaso que a gente utilizou foram os vasos temporais superficiais. Então, os vasos foram dissecados, o mais longo que a gente conseguiu, e a gente transpôs os vasos para a região do defeito. Não foi necessário fazer essa incisão para a gente conseguir fazer a anastomose, porque o pedículo ia chegar exatamente nessa região. Então, esse é o aspecto ao final da cirurgia. Suturou o retalho internamente e externamente. O aspecto com 40 dias de pós-operatório, com 4 meses de pós-operatório e 1 ano de pós-operatório. A gente ainda não pôde fazer um refinamento, porque essa criança ainda está em vigência de tratamento, fazendo quimioterapia, depois teve outras lesões, precisou fazer uma nova cirurgia, uma ablativa na região do pescoço, mas ele está alimentando pela boca, está desenvolvendo, está falando, e nessa ocasião não foi feito traqueostomia, ele ficou uns dias entubado na UTI, então ele foi poupado de traqueostomia, inclusive. E aí a gente entra agora nos casos de planejamento virtual. A gente iniciou em 2016 a fazer alguns casos com planejamento virtual, principalmente para as reconstruções de mandíbula. E esse foi o primeiro caso que a gente fez, uma paciente com sarcoma de mandíbula, que tinha essa programação de uma ressecção extensa de todo o arco anterior mandibular. E esse é o aspecto da lesão na tomografia 3D. Como que é feito isso? O paciente faz uma tomografia em 3D da face e faz uma tomografia das pernas, quando a área doadora vai ser a fíbula. Faz das duas, pode ser uma tomografia em 3D DAI com 1:1, sem contraste, porque você precisa mais dessa janela óssea mesmo, então é sem contraste. Então, se o paciente fez uma tomografia recente, ele acaba não tendo que fazer contraste novamente, porque ele vai ter que tomografar a perna, caso isso não tenha sido feito. Então, a gente manda essa imagem para os
parceiros nossos que fazem o planejamento virtual, Dr. Fernando Mellen e Dr. Flávio Ferraz, são as pessoas com quem a gente trabalha para fazer, e aí eles vão mandar as imagens de volta e o cirurgião de cabeça e pescoço vai delimitar. Ah, é aqui que eu vou querer a osteotomia de um lado, é aqui que eu vou querer a osteotomia do outro lado, enfim. E aí a gente passa essa informação é checada, e para nós ele vai perguntar qual é a fíbula, se é a direita, a esquerda, se o pedículo, se a anastomose vai ser de um lado ou do outro, enfim, e para onde vai sair o pedículo, e essas informações todas são passadas para fazer o planejamento da melhor forma. E aí vai ser impresso, então, um guia de corte em 3D, que vai ser esterilizado na véspera da cirurgia. Esse guia, ele vai posicionar da melhor forma os fragmentos da fíbula para que o contato ósseo fique o mais adequado para acelerar o quanto antes a consolidação. Além disso, para adequar a mordida do paciente e a posição entre a proporção maxilar do paciente. Então, esse é o primeiro que a gente fez, então, é o primeiro guia de corte da fíbula, e aqui são os guias de corte da mandíbula. Aqui também vai ser impresso esse molde, é um modelo de como vai ficar a reconstrução, então é o que vai ficar de remanescente da mandíbula dos dois lados, e aqui são os segmentos da fíbula. O guia de corte vai posicionar para depois encaixar a fíbula direitinho no que vai ficar da mandíbula. Obviamente, se a lesão aumentar, se mudar o planejamento, ele muda. A gente precisou fazer isso algumas vezes e isso não tem problema. Mas quando é possível, nesse caso foi possível bater direitinho aqui no planejamento a ressecção, e aqui o passo a passo da cirurgia, cervicotomia, esse guia sendo utilizado, olha, esse guia do lado direito sendo utilizado aqui para fazer a osteotomia, e o do lado esquerdo foi utilizado do lado esquerdo para fazer a osteotomia. Esse é o defeito que ficou depois da ressecção, e esse daqui é o perfil da paciente após a ressecção. A lesão, ela era extensa, ela chegava bem pertinho da pele, então a pele ficou um pouquinho fina, teve um local que precisou fazer uma ressecção bem rente à pele. A peça cirúrgica e o controle radiológico da peça cirúrgica. E aqui é a utilização do guia na fíbula propriamente dito. Então, ele é parafusado, é fixo com parafusos na fíbula, para a gente poder fazer a osteotomia. Nos primeiros casos, a gente fez essa osteotomia com serra sagital, porque a gente sempre utilizou a serra sagital para a osteotomia da fíbula, até que um dia, nessa osteotomia, eu dei uma triscadinha no pedículo, e aí eu preferi parar de usar a serra sagital. Deu para rafiar, aproximou o microscópio, rafiou o vaso fibular quando lesou e não comprometeu o retalho, mas depois disso a gente começou a utilizar o motor piezo, que é um pouquinho mais demorado, mas ele tende a ser mais seguro, porque ele não vai lesar partes moles, e aí a gente vai com mais tranquilidade para fazer essa osteotomia. Então, aqui foi a extensão de pele que a gente desenhou, a gente faz a moldagem da placa na hora, a gente ainda não está fazendo moldagem prévia da placa, então a gente faz a moldagem na hora, e esse guia facilita, esse molde facilita muito, porque aí a moldagem da placa fica bem precisa ao que vai ser o desenho da fíbula. Então aqui é o molde, e aqui é a fíbula e o pedículo dos vasos fibulares está aqui do lado. E esse é o fim dessa cirurgia, o final dessa reconstrução, que é onde foi feita a sutura. Aqui é o controle radiológico depois, mostrando a fíbula e já mostrando um aspecto interessante aqui na consolidação. Ali tinha uns 9 meses, mais ou menos, de pós-operatório. Voltando aqui, essa paciente tinha operado em dezembro. E eu acho que tem... Ah, não, isso aqui é data de nascimento. Esquece. Não sei quanto tempo que ela tinha de pós-operatório.
E aí o aspecto no pós-operatório, como a paciente ficou, a abertura de boca, enfim. Um outro caso que a gente fez planejamento virtual, um jovem com um cisto ósseo aneurismático de mandíbula de 16 anos, aqui a lesão mostrando o aspecto da lesão imenso, já baulando bastante na face, estava ulcerando para a cavidade oral. E aqui no intraoperatório, aqui só precisou de um guia de corte, porque desarticulou a mandíbula no ramo ascendente, inclusive saiu côndilo, saiu toda a cavidade articular nessa região. E aqui o guia foi utilizado, então, só para a ressecção mais anterior. A peça cirúrgica, a fixação do guia na fíbula, e aqui o aspecto ao final da fixação. Então, fixou só no arco anterior remanescente da mandíbula, teve um defeito extenso aqui de partes moles, então o retalho acabou promovendo esse preenchimento, e a pele foi para dentro da boca para fazer a cobertura intraoral. O aspecto do paciente no pós-operatório, a oclusão, a abertura de boca, e o controle radiológico mostrando como que ficou, ela ficou um pouquinho desarticulada, óbvio, a mordida ficou adequada, a fíbula ficou um pouquinho mais aberta, mas isso não comprometeu o resultado funcional para o paciente. Então, a gente fez, nesse período de dezembro de 2016 a agosto de 2018, 20 pacientes com planejamento virtual. Então, 20 casos a gente fez o planejamento virtual com impressão dos guias de corte nesse período. 11 pacientes eram do sexo feminino, a idade variou de 16 a 72 anos, e na maioria dos casos o diagnóstico era SEC de língua, suário de boca ou gengiva. Em 15 pacientes, a reconstrução era imediata, 12 para mandíbula e 3 para maxila. Em 5 pacientes, a reconstrução tardia, 4 de mandíbula e 1 de maxila. A área doadora foi a fíbula em 18 pacientes, a escápula em um paciente, e em um paciente ela já tinha uma fíbula, e a gente fez uma osteoplastia, que estava com uma assimetria no contorno. Então, a gente fez uma osteoplastia na fíbula, na mandíbula, que era reconstruída com fíbula. E em um desses pacientes de reconstrução tardia, a gente fez um avanço, a buco que fez, a estomatologia que fez o avanço de maxila associada à reconstrução de mandíbula que a gente fez, que é essa paciente. Uma paciente de 25 anos, que tinha tratado aos 12 anos de idade um ameloblastoma de mandíbula, e na ocasião ela foi submetida a enxertos de ilíaco, foi colocada uma placa, acabou reabsorvendo e não tendo resultado esse enxerto. Ela fez uma fíbula que acabou não dando certo, que perdeu, e fez um grande dorsal pediculado. E quando ela chegou para nós, ela tinha todo esse histórico e tinha uma placa customizada exposta dentro da boca. Na ocasião, ela veio com a estomatologia nos chamou, o doutor André Caroli chamou para a gente avaliar, e aí a indicação da nossa parte foi uma fíbula, mas ela falou, eu não queria operar de novo, eu estou com a minha melhor qualidade de vida nesse momento, então eu não quero ser operada. E fazer uma cirurgia desse porte. Então, a gente propôs fazer só a cobertura cutânea intraoral como uma tentativa de cobrir essa prótese customizada. Então, foi feito um lateral do braço para fazer a cobertura intraoral, que, infelizmente, acabou expondo depois, aqui esse é o primeiro momento, mas depois ela expôs na face aqui, porque infectou, ela ficou um tempão usando antibiótico, uns 6 meses fazendo home care, antibiótico por conta da infecção, para tentar preservar a reconstrução que ela tinha. Então, esse aqui é um pedacinho do grande dorsal, que ela já tinha feito previamente. E a exposição nova foi externa, foi aqui na região cervical.
E aí foi feito esse planejamento, um planejamento com um avanço de maxila e uma fíbula. Então, na cirurgia foi retirada a placa customizada que ela tinha, a estomatologia fez o avanço da maxila, e a gente fez um retalho de fíbula. Aqui está o aspecto do retalho, essa imagem acabou saindo um pouquinho do foco, mas dá para a gente ver aqui o aspecto do retalho e o aspecto no pré e no pós-operatório. Então, aqui no pré-operatório, aqui com 3 meses de pós-operatório e o perfil. No pré-operatório, com 3 meses de pós-operatório. Aqui é onde ela tinha uma exposição da placa, que depois que a gente conseguiu cobrir dentro da boca e ela infectou, ela acabou tendo uma exposição da placa para a pele, né, externamente. Um dos casos que a gente fez planejamento virtual foi um paciente que foi uma reconstrução tardia de mandíbula e ele não tinha pulso adequado em membros inferiores. Então, a gente pediu uma avaliação da cirurgia vascular, a cirurgia vascular contraindicou a utilização da fíbula, porque, pelo comprometimento que já tinha da circulação de membro inferior. Então, a gente optou por fazer uma reconstrução com escápula, que não é um retalho que a gente faça habitualmente, então a gente foi para o SVO para fazer esse planejamento, e aí a gente planejou o retalho de escápula com a pele escapular e a pele paraescapular. E é isso que foi feito. A gente não fotografou muito essa cirurgia, mas esse é o aspecto no pós-operatório do paciente, uma parte da pele, ele tinha uma retração importante da pele cervical, então a gente utilizou um dos retalhos para atapetamento intraoral e o outro para a região cervical, e esse é o aspecto, o controle radiológico no pós-operatório, tomográfico no pós-operatório. Esse paciente, inclusive, a gente vai operar amanhã. A estomatologia vai preparar o leito para reabilitação dentária, e a gente vai fazer um refinamento nessa pele cervical. Então, desses casos que a gente fez planejamento virtual, 20 pacientes houve mudança de conduta intraoperatória, era uma reconstrução imediata de maxila, a ressecção precisou ser mais ampla, e a gente optou por fazer uma reconstrução com retalhos de partes moles, foi feito um anterolateral da coxa, e outra era uma reconstrução tardia de maxila, numa paciente que nem tinha radioterapia prévia, mas o pescoço dela, pelo esvaziamento, ele estava muito ruim. A gente acabou abortando a opção da reconstrução micro e fez um enxerto de crista ilíaca para essa paciente. E esse enxerto acabou complicando, ele extrusou e a gente acabou tirando o enxerto, ele acabou infectando. Então, em 18 pacientes em que foi utilizado o planejamento, em 16 foi um retalho de fíbula, em um foi um retalho de escápula, e uma foi aquela paciente da osteoplastia de mandíbula. E aí, dentro dos grandes defeitos, a gente tem um paciente que tinha uma lesão que comprometia todo o lábio inferior e que o planejamento cirúrgico incluía tanto a ressecção da pele do lábio, da pele mentoniana e uma mandibulectomia extensa e ressecção de assoalho da boca. Nesse paciente a gente também fez o planejamento virtual, então fez uma fíbula para reconstrução de mandíbula e o defeito era muito extenso. Então, a gente fez a opção de fazer um segundo retalho micro, um anterolateral da coxa, um com anastomose do lado direito, nos vasos cervicais à direita, que foi a fíbula, e o outro com anastomose nos vasos cervicais à esquerda, que foi o anterolateral da coxa. E aí a gente utilizou a veia cefálica, a gente rebateu a veia cefálica para ter mais uma opção de anastomose venosa do lado esquerdo, porque o retalho era bem grande, então esse é o aspecto ao final da cirurgia e o aspecto do paciente no pós-operatório, aqui ainda com sonda. Dos 4 pacientes submetidos à reconstrução imediata, aliás, em 4 dos pacientes submetidos à reconstrução imediata com fíbula, ainda foi necessário um segundo retalho. Um é esse que eu acabei de apresentar,
E teve mais um que precisou um segundo retalho microcirúrgico, que foi o anterolateral da coxa, para cobertura extraoral, e em 2 pacientes a gente fez um retalho miocutâneo do peitoral para cobertura intraoral, um para a língua e o outro para assoalho de boca. E um paciente foi submetido a uma reconstrução imediata de maxila e foi colocado implante ósseo integrado no mesmo tempo. Foi o único dessa casuística que a gente colocou implante ósseo integrado no mesmo tempo. A complicação que a gente teve uma paciente que fez um quadro inflamatório muito importante, era uma paciente em que a gente tinha feito uma fíbula e peitoral. Essa paciente fez um quadro de CIRS, uma inflamação muito importante, que não ficou muito bem explicado. O que ela tinha de antecedente era um câncer de mama e quimioterapia, e ela foi a óbito no primeiro pós-operatório. Aqui a ilustração daquele paciente da reconstrução de maxila, que foi feito um implante. Então, esse é o planejamento para maxila dos guias. O guia e o segmento de fíbula vai ser menor mesmo. O guia para osteotomia da maxila é feito um pouco diferente para poder fazer um encaixe e conseguir ser mais preciso. E é o aspecto desse paciente no pré-operatório e do paciente no pós-operatório. E esse é o controle da reconstrução. Então, a fíbula, é possível fazer uma comparação ao planejamento inicial, a posição que teria que ficar a fíbula, ao resultado que foi obtido. Então, o que está em verde é onde a gente conseguiu chegar no resultado. Onde está vermelho ou azul é que foi mais projetado ou menos projetado do que era a ideia inicial. Então, aqui a gente consegue até fazer essa medição. Dentro dos casos de complexidade, que às vezes pode parecer um defeito não tão extenso, são aqueles casos de reconstrução de esôfago cervical. É sempre um desafio, porque quando a gente faz um retalho miocutâneo, um peitoral, ou mesmo retalho micro com pele, a gente percebe que tem mais estenose, principalmente nessa anastomose distal aqui, entre o retalho e o remanescente do esôfago. Então, a gente sempre que é possível prefere fazer um retalho de jejum. Então, aqui um retalho sendo dissecado, mostrando a arcada, e aqui o aspecto do jejum. Aqui é o final da anastomose, a gente consegue ver a peristalse do jejum. Depois de tudo feito, anastomose, o retalho perfundindo. E esse paciente, quando ele começou a ingerir líquido, a gente deixa pelo menos uns 30 dias, nem tenta dar dieta antes. E aqui o paciente tomando o seu primeiro copo de água aí no pós-operatório. Dentre as novas tecnologias, cada vez mais tem sido feito os procedimentos com robô, então vídeo assistido, e alguns pacientes, eles têm requerido tentar não ficar com uma cicatriz cervical, mesmo quando há indicação dos esvaziamentos. E então a equipe da cabeça e pescoço tem feito o acesso retroauricular para o esvaziamento cervical, ou vídeo assistido ou com robô. Então, é feita uma incisão semelhante ao das ritidoplastias, que contorna a região auricular e vai junto à linha do cabelo, e através desse acesso é feito o esvaziamento. Essa é a visão que a gente tem com o afastador. Essa é a visão que a gente tem dos vasos. Geralmente usa-se um afastador do mesmo tipo, troca só essa válvula porque está contaminada quando fez o esvaziamento, então a gente substitui para fazer a apresentação.
ou então o residente acaba tendo que ficar segurando aqui, é meio desconfortável essa parte, porque tem que ficar segurando para a gente conseguir fazer a anastomose, e a gente tem que se adaptar, porque a anastomose é feita nesse espaço aqui, olha. A visão ela é muito boa, os vasos tendem até a ficar mais preservados quando é feito o esvaziamento vídeo assistido por robô, a artéria facial fica longa, fica bem mais interessante os vasos, o aspecto dos vasos, mas ainda a gente não faz a anastomose por robô, então a gente faz da forma convencional por essa janelinha aqui. Então, aqui um paciente que foi... Deixa eu só carregar a imagem, que ela não carregou ainda. Aqui a gente vai ter um pós-operatório de uma paciente submetida à reconstrução com um lateral do braço, que é um retalho que a gente utiliza bastante nesses defeitos de menor extensão, para a região jugal. Só esperar carregar, que não carregou. Essa aula tem muita foto e ela é muito pesada. Deixa eu ver se a próxima imagem entra. Entrou. Vamos voltar de novo para ver se ela vem. Bom, se não eu explico por essa daqui. Ali tinha antes, não está querendo carregar, desculpem. Então a gente volta na próxima imagem. Então esse é o aspecto da paciente, foi uma ressecção de um tumor de mucosa jugal, então a foto anterior era o retalho suturado na região jugal, e a área doadora do lateral do braço, que fez um fechamento primário. Eram as duas imagens. E aqui é um aspecto do pescoço no pós-operatório. Então, a gente não vai ter estigma de cicatriz, não vai aparecer cicatriz nessa paciente. E o que eu acho interessante do ponto de vista funcional é que esses pacientes, principalmente quando são submetidos à radioterapia ou quando tem que fazer esvaziamento bilateral, faz um linfedema, tipo uma cicatriz em alçapão, a face tende a ficar mais edemaciado, o pescoço tende a fazer uma retração e ficar mais edemaciado, e mesmo ao irradiar, eles ficam com um pescoço bem melhor e fica com a face menos edemaciada. Eu acho que é bem favorável até do ponto de vista funcional para esses pacientes. Então, desde agosto de 2014, já 18 pacientes foram submetidos à ressecção oncológica com esvaziamento por um acesso retroauricular e reconstrução microcirúrgica. Em 7 pacientes, o acesso foi vídeo assistido, e em 11 pacientes foi por robótica. Em 5 pacientes, a gente fez um retalho de fíbula, em 4 pacientes, a gente fez um retalho antibraquial, em 8 pacientes, um lateral do braço, e em 1 paciente que era reconstrução de maxila, a gente fez um anterolateral da coxa. Bom, é isso. Vou ficar à disposição se quiserem fazer alguma pergunta. É sempre importante ressaltar que a gente não faz isso sozinho, tem toda uma equipe que participa e todas as equipes multidisciplinares, os serviços de suporte, de reabilitação, os residentes, as instrumentadoras que estão participando de todos os procedimentos, o pessoal da anestesia, UTI de excelência que consegue cuidar dos nossos pacientes, enfim, enfermagem do curativo, o pessoal da fono, físio, enfim. Então, só nesse momento, gratidão com essas equipes. Vou ficar à disposição para alguma pergunta. Doutora Mônica, muito obrigado. Como sempre, excelente aula, excelente material, excelente experiência. A gente tem muitos elogios, a gente tem muitas perguntas, a gente vai precisar selecionar algumas e algumas outras a gente pode depois mandar a resposta no privado. O Gabriel Monco, ele pergunta, naqueles pacientes que têm indicação de radioterapia adjuvante pós-operatória,
Quanto tempo após a radioterapia a senhora indica alguma reabordagem para refinamento do retalho, caso haja necessidade desse refinamento? Quanto tempo a senhora espera para refinar? Tá. Então, Gabriel, a gente, assim, depende muito do que é a indicação do refinamento. Se esse paciente tiver alguma necessidade, por exemplo, de um procedimento de menor porte, está com lago oftalmo e precisa melhorar, porque está com risco de úlcera de córnea, está incomodando muito, eu sou um pouco mais precoce, 1, 2 meses, no máximo 3 meses de pós-operatório, dependendo da intensidade do desconforto e da queixa, a gente já faz algum procedimento na face irradiada. Mas, geralmente, eu prefiro esperar entre 3 e 6 meses, no mínimo, para iniciar os refinamentos. O paciente costuma ter mais linfedema, ou então ele ainda está numa fase de recuperação, então, e muitos dos refinamentos, eles se tornam menores e alguns até desnecessários depois desse período. Então, eu tendo a esperar mais perto de 3, 6 meses, até um pouquinho mais, dependendo do contexto do refinamento. Perfeito. Uma outra pergunta é, nas osteotomias de fíbula, qual o menor tamanho que a senhora se sente seguro do segmento ósseo para fazer? O menor tamanho do segmento ósseo? Olha, a gente já fez de mais ou menos 1 centímetro, assim, e geralmente esse de 1 centímetro foi para acomodar o ramo ascendente. Geralmente para corpo e arco anterior, ele vai ficar no mínimo uns 2 centímetros, que eu acho que é o que seria interessante para conseguir ter uma boa perfusão, porque às vezes até você descola um pouquinho a mais, ou então na hora de fixar o parafuso, até para você não conseguir colocar 2 parafusos para deixar bem estável esse coto. Se você tiver um fragmento de 1 centímetro, geralmente você só consegue fixar com um parafuso e dar um pouco de instabilidade. Perfeito. Uma outra pergunta é o que a senhora acha do uso de fazer heparina intraoperatória? Você acha que é necessário ou não? Qual a sua experiência a respeito disso, de heparinizar o Ah, doente? então, a gente faz o seguinte, a gente não hepariniza os pacientes, é feito só uma irrigação do retalho com uma solução de heparina, então só irriga o retalho com a solução de heparina. Às vezes faz um pouquinho de heparina, tipo 1.000, 2.000 unidades, ver uma quantidade pequena. Por exemplo, se você vê que a artéria está ruim, fez um trombo na anastomose, tem que refazer aquela anastomose. Então, aí a gente pede para o anestesista fazer uma dose empírica baixa de heparina, só para tentar facilitar um pouco aí nesse pós-operatório mais imediato. Mas não faz heparinização plena, não hepariniza de forma sistêmica. Inicia a profilaxia no pós-operatório, usualmente com Clexane, no primeiro pós-operatório, a dose adequada para o peso, para o porte do paciente, e eu também não faço AS. O AS eu só utilizo quando é reconstrução de membro. Então, para membro superior e membro inferior, eu faço AS junto do Clexane profilático no pós-operatório. Mas para cabeça e pescoço eu não faço AS, só a profilaxia. Perfeito. Uma outra pergunta é a respeito do retalho micotâneo de peitoral maior acoplado com costela. Se a senhora acha que tem alguma indicação e se sim, qual é o melhor cenário? Eu nunca fiz esse retalho com costela. O peitoral maior ou menor, você disse? Menor, né? Uhum. Isso. Eu nunca fiz esse retalho. Eu acho que assim, é um retalho bem interessante. Eu acho que é uma opção para quem não tem a possibilidade do microcirúrgico, mas eu realmente não tenho experiência nesse retalho. Perfeito. O Gabriel agradeceu as respostas. O nosso grande Carlão, ele pergunta a respeito desses, a longo prazo, esses enxertos ósseos que a senhora tem usado para reconstruir a columela nasal, como é que eles evoluem? Isso, ele tem perdas, põe a placa, como é que é o resultado disso? Ah, Carlos, tudo bem. É bem interessante essa pergunta, porque assim, a gente fez alguns casos de reconstrução total de nariz com um enxerto ósseo e micro. Então,
tem um paciente que era um sarcoma, não lembro toda a história do sarcoma dele, mas era um sarcoma, ele fez uma rinectomia e ele precisou irradiar no pós-operatório. Esse paciente, depois de um tempo, ele expôs a placa na ponta nasal. Ele expôs a placa, a gente foi bem conservador e foi cortando a placa conforme ela ia progredindo. E ele acabou perdendo uma ponta do enxerto, porque esse enxerto não consolidou. Depois que já saiu toda a placa, ele ainda ficou com um formato de um nariz um pouquinho mais curtinho, assim, mas ele ficou com uma cara de nariz ainda. Então, respondendo, um paciente que a gente teve que foi irradiado, ele acabou expondo a placa. E essa exposição da placa levou a uma perda parcial do enxerto ósseo. A gente tem uma segunda paciente que fez uma ressecção de um tumor de fossa nasal, foi uma ressecção bem extensa e com rádio no pós-operatório. Essa paciente, eu fiz esse retalho, um enxerto ósseo em L, fiz um retalho microcirúrgico antibraquial, esse retalho perdeu no primeiro pós-operatório, eu fiz um segundo antibraquial, e aí esse retalho ficou bem, depois ela irradiou, mas na vigência da radioterapia, ou minto, um pouco antes de começar a radioterapia, ela fez uma pequena exposição do enxerto ósseo no dorso nasal, bem na raiz. Aí eu fiz um retalho glabelar que cobriu bem. Aí ela iniciou a radioterapia. E depois, quando terminou a radioterapia, ela fez uma exposição do enxerto ósseo no dorso nasal. Eu esperei um tempo do término da rádio, fiz um novo retalho, um novo avanço do glabelar para cobrir, ela expôs de novo. Eu fiz uma nova reabordagem, eu descolei todo o retalho micro que estava redundante inferiormente, é como se ele tivesse cedido. Eu subi de novo esse retalho, ela expôs de novo. E agora ela expôs mais uma vez, porque eu fiz esse procedimento por uma segunda vez. E ela expôs novamente. E ela falou, não, agora eu quero esperar. Então ela está com o osso exposto no dorso nasal. Ele está lá, presente ainda, ele não soltou, ele já está exposto há um tempo que já não é tão viável, mas aí começou a pandemia, ela falou, não, vou querer esperar um pouquinho, que ela não mora em São Paulo, para não mexer. Então, assim, a gente já teve, os casos que a gente teve mais intercorrência são os pacientes irradiados, mas a gente já teve paciente irradiado que não teve problema, não, que eu estou me lembrando agora. Mas a reabsorção espontânea não teve. Todos mantiveram a estrutura nasal. As duas complicações que a gente teve foram essas, uma bem contornada, mas uma ainda que está com o osso exposto no dorso nasal. Perfeito. A gente tem um monte de perguntas, talvez a gente não consiga atender a todos, mas tem uma pergunta que foi feita pelo Otávio Augusto, ele pergunta na reconstrução da faringe, quando você compara a reconstrução com alça de intestino, anterolateral da coxa ou antebraço, se você acha que tem alguma diferença na reabilitação. Basicamente, aquilo que você mostrou entre reconstruir com um retalho de jejum versus pele. Então, esses pacientes que a gente reconstruiu com jejum, eles geralmente não evoluem com estenose, e se eventualmente tiver alguma estenose distal, ela é de mais fácil controle, porque é mais fácil você fazer, o endoscopista fazer uma dilatação. Agora, a reconstrução com pele, ela muitas vezes ela pode evoluir com uma estenose porque faz um cordão cicatricial ali. E muitas vezes também é uma estenose mais difícil de transpor pelo endoscopista. Ele tem receio, às vezes, de fazer falso trajeto e chega uma hora que não consegue mais dilatar. Então, eu acho que a desvantagem da reconstrução com pele é essa. Quando você pode fazer um antibraquial, aí entra de novo naquele contexto. Eu acho que aí o defeito foi um pouco menor. Então, pode ser que você tenha um resultado mais favorável. Eu já reconstruí com o lateral do braço, defeito por fístula em faringe e defeitos menores, e aí
o resultado foi melhor, mas porque o defeito era menor também. Eu acho que o jejum fica melhor quando a gente pode fazer. Tá. A querida Paola, lá de Curitiba, pergunta a respeito do uso de Clexane no pós-operatório. Se a senhora usa para fins de profilaxia no que diz respeito ao risco inerente à cirurgia, paciente oncológico, ou se tem a ver com o risco de trombose da anastomose do retalho? E quando a senhora usa, por quanto? Não, a profilaxia é de risco de trombose venosa profunda, TVP mesmo. Perfeito. E aí, normalmente a gente usa 21 dias. Isso. Tem uma outra pergunta que é do Luiz Vilela, que ele é a respeito de qual retalho microcirúrgico você tem mais utilizado para reconstruir as temporalectomias? Quando esse defeito de região temporal ele é mais extenso, e junto a uma ressecção crâniofacial, é um defeito maior, a gente acaba fazendo um anterolateral da coxa. Agora, se o defeito é menor, para partes moles, é o lateral do braço. Perfeito. Tem uma outra pergunta sobre o que a senhora acha de fazer retalho grande dorsal com escápula para reconstruções em 3D de defeitos de face. Um exemplo que você mostrou de grande dorsal com escápula. Então, eu acho que a escápula é um retalho que a gente faz pouco e a gente acaba não desenvolvendo tanto, até pelo fato de que tem que mobilizar o paciente, enfim. E aí você acaba tendo que fechar essa área doadora, esse retalho de escápula, e quando eu faço grande dorsal, geralmente deixo o paciente em decúbito lateral. Então, a gente esquemia o retalho, fecha rapidinho a área doadora, reposiciona o paciente para depois fazer a anastomose. Eu acho que é um excelente retalho, porque ele tem uma oferta maior de tecido e ele não é um retalho tão difícil, é um retalho que a gente não está tão habituado a fazer com frequência, mas não é um retalho tão difícil de ser confeccionada. Inclusive, ele tem uma espessura bem interessante para a colocação de implantes em termos de reabilitação. Tá? Então, é um retalho bem interessante a ser feito, sim. O Adeilson pergunta, todos os pacientes submetidos a microcirurgia vão para o pós-operatório em UTI? Praticamente 100% dos pacientes vão. A gente tem essa facilidade de não ter falta de UTI para os nossos pacientes, então, mesmo quando é uma reconstrução de membro, até para monitoramento e posicionar, enfim, a gente manda para UTI. Tá. O Dorival pergunta a respeito de qual a melhor indicação que você vê para reconstrução com retalho supraclavicular versus os que a senhora mostrou. Ou se a senhora acha que não é vantajoso em relação aos que a senhora já faz, por exemplo, lateral do braço, para defeitos de periodontectomias. Eu acabei não mostrando nenhum caso de supraclavicular, né? Mas assim, a gente utiliza mais o supraclavicular. Eu usei uma vez numa fístula faringocutânea, ficou bem, o retalho deu para levar ele em dupla face. E eu acho que ele é interessante para esses defeitos de região temporal pré-auricular, que são defeitos que não sejam tão profundos, principalmente em paciente que tem um risco cirúrgico mais elevado. Eu acho que é uma opção de retalho, a gente utiliza bastante para isso. Eu acho que nos pacientes que têm esvaziamento cervical, você pode levar para fazer reconstrução, por exemplo, de soalho de boca, enfim. Se conseguir ele um pouquinho mais longo, ele às vezes chega bem na língua também, mas acho que é um bom retalho para fechar soalho de boca, para a região temporal mais baixa um pouquinho, um defeito pré-auricular, e para uma fístula em faringe, eventualmente é uma opção também. Perfeito. A Yesenia, a nossa amada Yesenia, pergunta se tem alguma dica para tentar diminuir o risco de necrose no Bacangian. Não entendi a pergunta. O que eu indico para evitar? Para reduzir necrose no Bacangian, qual é o seu cuidado, a sua dica? Oi, Essênia, tudo bem? Eu acho que uma alternativa que você pode ter é tentar não chegar muito perto da perfurante. Uma alternativa seria essa, você não manipular muito. Uma outra alternativa, uma outra possibilidade, uma outra coisa que você poderia fazer, a gente usa bastante papaverina como um vasodilatador,
É você confeccionar o retalho, levanta o retalho, joga um pouquinho de papaverina, espera um tempo para rodar o retalho, para você não levar com espasmo da manipulação cirúrgica. Isso pode ser uma alternativa boa para poupar o retalho. E assim, para o retalho micro, a gente não observa tanto no paciente tabagista um comprometimento do retalho, mas para retalho local, a impressão que eu tenho é que tanto a micro circulação alterada pelo tabagismo, ela é mais comprometida, e também a necessidade de droga vasoativa no pós-operatório. Eu acho que droga vasoativa a gente observa que para os microcirúrgicos não compromete, mas para retalho convencional compromete. Então, se você tem um paciente, por exemplo, que está instável e você iria indicar um retalho de Bacangian, tem que ver se vale a pena de fazer nesse momento, porque às vezes a droga vasoativa ela pode comprometer de forma mais significativa um retalho convencional do que um microcirúrgico, a meu ver. Perfeito. Assim, a gente tem uma questão do tempo e a gente passou um pouco, então eu peço desculpa a todos aqueles que a gente não pôde responder as perguntas, mas foram muitos elogios, assim, os elogios foram incontáveis, a aula foi de fato maravilhosa. Não há como retribuir essa troca de experiência, essas dicas, isso a gente não vai encontrar no livro, não vai encontrar no paper, isso é quem faz os milhares, é quem está há décadas na linha de frente fazendo, cuidando do doente, é quem faz bem, como você faz. De fato, foi uma honra tê-la aqui. A gente conhece o seu trabalho, a sua seriedade, como você é dedicada, leva a sério o cuidado com o doente, como você cuida bem disso. E eu acho que é louvável você vir aqui, mostrar os casos, responder, dedicar seu tempo. A gente ficou muito agradecido da senhora poder participar desse nosso curso. Então, de fato, muito obrigado e parabéns pela aula. Eu que agradeço a oportunidade e a possibilidade de passar um pouco da experiência. Muito obrigada. Eu que agradeço.